pensar fora da caixinha da economia tradicional. É isso que faz a chamada economia solidária. A ideia é que é possível construir uma nova sociedade baseada na solidariedade, no comércio justo e no respeito ao meio ambiente. Uma economia centrada não mais no acúmulo de capital, mas no ser humano. A economia solidária valoriza os conhecimentos artesanais e locais de pessoas e famílias excluídas da cadeia produtiva e estimula a circulação e dinheiro de mercadorias dentro da própria comunidade. Na verdade, a prática da economia solidária existe desde os antigos sistemas de trocas de bens e serviços. Mas aqui no Brasil, ganhou estrutura e visibilidade com a crise econômica da década de 90. Olá, está começando mais um Conceito e Ação. Durante muito tempo, quem tinha ambições de mudar o mundo não tinha outro caminho senão uma escolha de sistema político. Ou bem se era capitalista, ou comunista, ou socialista. Hoje, discute-se dentro do próprio sistema saídas para situações insustentáveis. Seja na forma de encarar a exploração do meio ambiente ou na economia tradicional, que permite, por exemplo, que apenas 85 pessoas em todo o mundo possuam a mesma riqueza que 3,5 bilhões dos mais pobres. Esse é um dado divulgado no relatório em Davos, no Fórum Econômico, em janeiro desse ano. Em tempos de reflexão sobre modelos de desenvolvimento, surge a chamada economia solidária. E para nos explicar tudo sobre esse conceito é que eu recebo Vinícius Assunção, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Solidário do Rio de Janeiro. E Mara Adel, microempreendedora que faz parte da rede de economia solidária do Complexo do Alemão. Sejam bem-vindos, Mara, secretário. Prazer meu. Eu queria começar perguntando exatamente sobre o conceito de economia solidária. O que é isso? A economia solidária é uma alternativa dessa economia tradicional que nós vivemos. É onde a gente procura juntar as pessoas, né, esses empreendedores, para que possam trabalhar de forma coletiva e com alguns conceitos básicos que não tem na economia tradicional, que não tem essa preocupação na economia tradicional, que é o cooperativismo, que é pensar o empreendimento do lado, né, a pessoa do lado, a questão da preservação do meio ambiente, não ter exploração do homem sobre o homem, de não ter exploração do trabalho infantil, é pensar, como você falou, pensar fora da caixinha. Mas isso não é uma estratégia para tempos de crise só. É uma alternativa à economia tradicional. É uma alternativa à economia tradicional. Não é só no momento que ela surgiu muito fortemente lá na crise da década de 90, mas o que a gente trabalhando hoje em dia é que ela possa ser uma alternativa à economia tradicional dentro desses territórios, principalmente nesses territórios que foram marginalizados durante anos, né? Agora, Mara, você faz parte da rede de economia solidária do Complexo do Alemão. Que rede é essa? Fala pra gente. Na verdade, eu fui a idealizei a rede, criei junto com alguns amigos e hoje em dia ela está dentro de uma estação de teleférico como uma feira de economia solidária também. E há quanto tempo foi isso? Você criou essa rede? Tem Quanto 2 tempo anos. você trabalha com economia 2 anos. solidária? Com a economia solidária 4. Aí nós fizemos a formação e depois da formação foi criada a rede. E que formação é essa? É na secretaria? De economia solidária. Foi através dos pontos solidários, que 4 territórios no primeiro momento, né? Foi Complexo Alemão, Santa Marta, Cidade de Deus e Manguinhos. Como é essa formação? Eu falo que a Mara é um produto do nosso processo, né? Ela e outros empreendedores, nós entramos dentro da comunidade, fizemos uma pesquisa através de um projeto, como ela falou, das 4 comunidades, que é um projeto chamado Rio Ecosol, onde nós identificamos esses empreendimentos, conhecendo bem a comunidade e começamos a dar formação na área de economia solidária. Foi o que nós fizemos. Nós identificamos os empreendimentos e começamos a juntar eles. Falaram assim, vocês agora têm que trabalhar dentro desse conceito, trabalhar junto, coletivamente. Vocês juntos são mais fortes. O empreendimento dela, no caso, faz parte de uma rede. Faz parte de uma rede. Artesanal. Sim. No caso, eu trabalho com a parte sustentável, a sustentabilidade. Trabalho com bolsas feitas de reaproveitamento de matéria-prima, acessórios.
E hoje vocês vendem lá nesse ponto de venda? Isso, no teleférico, na estação teleférico da Palmeira. A gente, no caso, está falando de artesanato, mas isso inclui também, por exemplo, produtor rural, Não é só agricultor? artesanato. Nós temos uma ação que é chamada Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Esse circuito, ele basicamente trabalhou com o conceito da economia solidária, que foi juntar esses produtores que eram sozinhos e massacrados pelo agronegócio, e conseguimos juntar todos eles e trazer o produto deles para o Carioca, para a cidade do Rio de Janeiro, passa a ter um produto de qualidade, né, e mais barato, porque quando você consegue juntar, você aumenta a escala. Né? Você traz uma quantidade maior de produto, então você consegue baratear o preço e competir com aquele produto que tem uma larga escala de produção, usando agrotóxico, né, com outras maneiras para aumentar a produção. E esses produtores vendiam 700 mil ano. Hoje estão beirando a 9 milhões de reais. Vinícius Mara, o conceito de economia solidária, eu ainda quero conversar mais sobre isso, porque ainda tem alguns pontos confusos. Mas, para ilustrar um pouquinho, eu vou exibir o trecho de um documentário chamado Quem Se Importa, lançado em 2012. Vamos dar uma olhada? Dirigido por Mara Mourão, o filme reúne exemplos de empreendedores sociais de 7 países, entre eles o Brasil. Vamos conhecer o exemplo do Banco Palmas, criado numa comunidade pobre de Fortaleza, capital do Ceará. Aconteceu no Palmeiras um fato muito comum de acontecer nas favelas que se urbanizam e a renda não aumenta, que foi que os moradores começavam a vender seus barracos e ir embora para outras favelas. Por que isso acontecia? Porque eles não podiam mais pagar as contas. Agora chegava conta de água, conta de luz, conta de telefone. Olha o tamanho da contradição. Passamos 20 anos para construir um bairro e agora a gente não podia mais morar no bairro que a gente mesmo construiu. E aí nós dissemos, olha, se nós conseguimos criar esse bairro, nós vamos conseguir gerar trabalho, gerar renda aqui dentro desse bairro com nossas próprias forças, com nossos próprios moradores. Nós inventamos, na época, uma brincadeira que era do balde furado. Qual é o dinheiro que entra aqui nesse bairro? Tem aposentado, que ganha dinheiro? Tem. Então, jogava uma bolinha para dentro do balde, chamada dinheiro dos aposentados. Gente que trabalha? Tem gente que trabalha. Tem gente que ganha esmola? Tem. De repente, o balde ficava cheio de bolinha. Então, tinha muito dinheiro entrando. A verdade é que ali no Palmeiras já tinha 1.200.000, isso em 10 anos atrás, que eram gastos mensalmente pelos moradores. Só que quando a gente perguntava onde a senhora compra os produtos e qual é a marca, tudo isso era comprado de grandes marcas. Então, nós dissemos o seguinte, nós vamos criar um programa que vai ser, a grosso modo falando, uma rolha por balde. Cada rolha dessa do balde que eu conseguir fechar, cada buraco desse, vai ser um dinheiro que fica aqui e gera renda. E aí não deu outra. Aí, em janeiro de 1998, nós criamos o que nós demos o nome em homenagem ao Palmeiras, do Banco Palmas. Nós temos a moeda social, a moeda Palmas, que as famílias pegam essa moeda e compram no comércio do bairro. E um comerciante compra de outro comerciante. Assim a moeda circula na própria comunidade, fazendo a riqueza ficar aqui no próprio conjunto Palmeiras. A lógica é a seguinte: o banco empresta para a produção e empresta para o consumo. Se eu conseguir equilibrar produção e consumo no mesmo local, no mesmo território, a gente gera trabalho e renda. Qual é a tese central, qual é a certeza do Banco Comunitário? Não existe território pobre, não existe bairro pobre, não existe município pobre. Existem territórios, bairros e municípios que se empobrecem porque perdem suas poupanças locais. Qualquer território, qualquer bairro, qualquer localidade é portadora de desenvolvimento econômico. Essa ideia do banco comunitário é uma coisa muito interessante. Já existe aqui no Rio, né, na Cidade de Deus, não é isso? E está sendo criado também no Complexo do Alemão. Agora, me diz uma coisa, qual é a diferença, muita gente confunde, entre banco comunitário e microcrédito? O microcrédito, ele além de atender um município inteiro, por exemplo, um programa de microcrédito como o município tem, atende o município inteiro. O banco comunitário, ele atende apenas aquele território. E, além disto, né, ele tem outras funções, né, que é gerar, como o Joaquim falou, gerar emprego e renda e fazer com que a riqueza seja presa dentro da própria comunidade. E como é que você faz isso? Através do crédito ao consumo, que não é através do microcrédito, é através da moeda social. O microcrédito é basicamente emprestar
quantidades pequenas de dinheiro para empreendedores que queiram, enfim... desenvolver o seu negócio. O Banco Comunitário estabelece um perímetro onde esse perímetro dinheiro que ele prende, o objetivo dele é prender a riqueza dentro da própria comunidade. Nós fizemos um estudo na Cidade de Deus, antes da implantação do Banco Comunitário, e nós chegamos à conclusão que a gente tinha quase 70 milhões de reais de renda bruta da comunidade. O Joaquim esteve lá, e eu lembro quando o Joaquim... esteve lá. Ele que... O Banco Palmas que nos ajuda, que a aliança, a parceria que nós temos é com o Banco Palmas. E ele chegou na comunidade e falou assim, vocês sabiam que vocês são ricos? Todo mundo, aquele burburinho rico. Vocês são ricos. Vocês têm 70 milhões. Aí eu assim, mas como 70 milhões? 70 milhões, está tudo aqui. Só que vocês pegam esse dinheiro e 80% vocês gastam fora da comunidade. Então, esse papelzinho é a moeda social da Cidade de Deus. O banco tem dois anos. Foi inaugurado em 2010, né? Não, 2012, na Cidade de Deus. E ele está lá funcionando. Nós precisamos agora aumentar o volume dele, mas é um banco que ele demora, isso é um processo a longo prazo mesmo, médio a longo prazo. O pessoal está entendendo a iniciativa, eles têm aderido? Que basicamente, esse aqui, aqui eu tenho uma moeda de 50 centavos de CDD, que é a moeda local. CDD Cidade de Deus, Banco da Cidade de Deus, é a sigla da Cidade de Deus. O câmbio é 1 por 1. Então, eu tenho 50 centavos, eu vou lá com 50 centavos de real, troco por 50 centavos de CDD. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que quando ele vai comprar no comércio local, ele tem um desconto. Ele tem alguma promoção. Às vezes não é um desconto, às vezes é uma outra promoção. Então, os 50 centavos dele nessa moeda acaba valendo mais do que na outra. Vale um pouco mais. E aí ele é atraído a gastar o dinheiro dele dentro da própria comunidade. Se ele comprar na comunidade com real, ele não tem um desconto se ele comprar com CDD. Então, ele vai lá e troca. E o que o comércio ganha com isso? Ganha no volume. E aí, aumentando e o dinheiro girando, o que acontece com isso? Como o Joaquim falou, se a gente conseguir equilibrar consumo e renda, né? Consumo e crédito, produção, quer dizer, quando você pega consumo e produção, você consegue equilibrar isso, você, a longo prazo, você gera emprego e renda. Então, esse é o objetivo do banco, prender a riqueza na própria comunidade e gerar emprego e renda. Mara, qual a expectativa desse banco comunitário lá na comunidade do Alemão? A expectativa é boa. Nós já conhecemos o andamento pela Cidade de Deus, que fez parte do processo na época da formação, nós estivemos acompanhando o processo da CDD. Então, a expectativa está sendo boa, nós estamos bem esperançosos quanto à moeda. Nesse tempo em que você trabalha com a economia solidária, você tem visto uma multiplicação do interesse das pessoas, de mais gente entrando na... Você dá um workshop também, não é isso? Isso. Eu tenho o projeto... quem fez a formação teve direito de colocar um projeto dentro do seu segmento. Eu coloquei na área da costura e eu fui beneficiada com maquinário para o meu empreendimento, assim como os outros colocaram dentro dos seus. O meu eu coloquei à disposição da comunidade e eu dou oficinas de costura na comunidade. O objetivo é quem sair das oficinas subir para a feira para comercializar lá em cima. E automaticamente entra para a rede e tem outras oportunidades, como o Circuito Carioca, de feiras. Vamos fazer uma paradinha agora, a gente volta a conversar um minuto. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação e a conversa é sobre economia solidária. Nossos convidados são Vinícius Assunção, secretário de Economia Solidária do município do Rio de Janeiro, e Mara Adel, microempreendedora que faz parte da rede produtiva de economia solidária do Complexo do Alemão. Eu queria começar esse bloco mostrando um trechinho de um outro documentário. Dessa vez chama-se Tecendo Redes, Entrelaçando Vidas, produzido em 2013 pela Fundação Grupo Esquel Brasil, com apoio da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Vamos dar uma olhada? A Casa de Sementes é uma das manifestações da prática do Fundo Rotativo Solidário. O filme traz alguns exemplos de projetos de economia solidária financiados pelos Fundos Solidários do Nordeste,
como a Associação Comunitária dos Moradores de Urubu, município do interior do Ceará. Fevereiro de 2013. A região nordeste do Brasil enfrenta a pior seca dos últimos 50 anos. No entanto, numa zona rural do município de Trairi, no Ceará, não faltaram sementes para plantar. E a colheita na propriedade do seu Manuel de Freitas foi abundante. No quintal, uma cisterna de placa armazena a água das últimas chuvas e abastece a família nesses meses de estiagem. Seu Manuel devolverá sementes para a Casa de Sementes Jucazeiro, da Associação Comunitária dos Moradores de Urubu. Depois que apareceu a nossa casa de semente, aí tudo melhorou. A gente traz um tanto, a gente dá mais um pouquinho, que é para não desfalcar, né? Todo mundo participa, quando é no dia que as meninas chamam. Hoje é para nós entregar as sementes, a Elisângela toma nota tudo de quantos litros, quantas garrafas a gente